Vamos falar de Enoque. Vamos descobrir quem foi Enoque, conhecer um pouco mais desse personagem tão misterioso da Bíblia Sagrada. A palavra nos diz em Gênesis 5:24 que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque viveu antes do dilúvio e, como diz a palavra, ele andou com Deus e simplesmente sumiu da terra. Mas seria isso possível acontecer? Um ser humano chamar a atenção de Deus a tal ponto de ser tirado da terra por ele mesmo? A resposta é sim. Aconteceu com Enoque, como diz a Bíblia. Enoque foi levado pelo próprio Deus e não se viu mais. Afinal de contas, quem era Enoque? Enoque aparece no começo do livro de Gênesis, e antes do dilúvio, ele é filho de Jared, o pai de Matusalém e a sétima geração desde Adão. Vemos que Enoque foi poupado por Deus de morte natural. Se analisarmos o contexto bíblico, veremos que na época de Enoque se vivia em média 900 anos. O próprio pai de Enoque e o filho de Enoque viveu mais de 900 anos. Isso era normal naquele tempo. Mas o que a Bíblia diz a respeito de Enoque? Vemos o nome de Enoque sendo citado em apenas 3 livros da Bíblia Sagrada. É citado em Gênesis 5:22 ao 24, em Hebreus capítulo 11, verso 5, e na Epístola de Judas capítulo 1, verso 14 ao 15. Mas, na realidade, a geração de Enoque, como diz a Bíblia em Gênesis 6, verso 5, a humanidade estava corrompida e cheia de maldade, a tal ponto de Deus se entristecer com a raça humana. Segundo a história, aconteciam coisas terríveis naquele tempo. A conduta da raça humana desagradava a Deus, a tal ponto de mais à frente Deus enviar o dilúvio para acabar com a vida na terra. Mas Enoque, por sua vez, chamou a atenção de Deus em meio a uma geração perversa e cheia de maldade, totalmente corrompida. Ele resolveu usar a fé e ser fiel a Deus e não se contaminar com os maus costumes que aquela geração praticava. A atitude e temor dele fez com que o nome dele fosse citado como um grande homem de fé, como está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 5. Nessa passagem, vemos que o autor do livro de Hebreus vem citando diversos nomes de grandes homens do Antigo Testamento, nomes como Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, Daniel e dentre outros. Mas, em uma das passagens bíblicas que está na Epístola de Judas, capítulo 1, verso 14 e 15, que causa bastante debate entre os estudiosos da palavra, devido ao autor citar uma profecia que consta em alguns manuscritos achados no Mar Morto, como descrito em Enoque, capítulo 2, verso 1, o livro também fala a respeito de Enoque e suas experiências e orientações dadas por Deus e seus anjos. O livro revela detalhes bem interessantes, mas o que com certeza é mais relevante no livro de Enoque é quando ele fala sobre a vida dos anjos na terra, antes do dilúvio, e como pecaram com as filhas de Deus, como descrito em Enoque 7:2. Esta passagem tem ligação muito forte com o que está escrito em Gênesis 6:2. E segundo o livro de Enoque, esses anjos são chamados de sentinelas, que foram colocados na terra para vigiar os homens, mas não resistiram ao pecado e caíram na depravação total. E dessas relações nasceram os nefilins, os gigantes, como citado em Enoque 15:3 e em Gênesis 6:4. O livro diz também que esses gigantes híbridos tinham uma fome insaciável e comiam frutos de árvores, animais e até os seres humanos. É citado que esses anjos que estavam na terra ensinaram aos seres humanos diversos conhecimentos, como está escrito em Enoque 8:1 e Enoque 7:2 ao 9. Mas há fortes indícios que o livro não foi escrito por Enoque, e sim por diversos escritores em períodos diferentes que fizeram parte da construção do livro de Enoque, que foi passado de geração em geração de forma oral até o término total da obra.
Enquanto isso, temos uma boa parte que acredita que Judas falou por inspiração do Espírito Santo. Afinal de contas, o Espírito Santo sabe de tudo, mas há também uma boa parte, talvez seja a maioria, que acredite que Judas tenha citado o livro de Enoque pela questão cultural da época, sabendo que o livro de Enoque estava em alta naquele momento. O fato é que existem na Bíblia bastante relatos a respeito de Moisés e Elias, que passaram pelo mesmo processo de arrebatamento que Enoque passou, ou simplesmente os corpos desses grandes homens de Deus sumiram. Porém, Enoque foi poucas vezes citado na Bíblia. Uma das ideias que pode ser válida é que, segundo alguns estudiosos, é a de que Enoque viveu isoladamente a maioria do tempo de sua vida e longe do contato com a sociedade. Por isso, não houve muito o que dizer de Enoque junto à sociedade, como os outros homens de Deus que viveram em meio à sociedade e com isso tiveram uma história de vida em meio à sociedade a ser relatada. Independente dos mistérios que ressoam por trás da história de Enoque, se foi escrito por Enoque ou se deveria fazer parte do cânon bíblico ou não, ou a respeito de quem escreveu o livro de Enoque, se foi Enoque ou não, acredito que a história de Enoque nos deixa uma lição muito valiosa e um grande exemplo de fé e fidelidade a Deus a ser seguido. Que assim como no tempo de Enoque, vivemos em uma geração não muito diferente a que ele viveu. Vemos que o nível de moralidade e pecado em que vivemos hoje é altíssimo e pode facilmente ser comparado com o mesmo nível de pecado e imoralidade que existia no tempo de Enoque. Mas a grande questão é como nós iremos nos comportar em meio a essa geração. O exemplo de Enoque deve nos inspirar a viver uma vida devota a Deus e a busca incessante em conhecê-lo e viver para ele. Eu acredito que assim como Deus se agradou de Enoque a ponto de tirá-lo da terra e tomá-lo para si, Deus também pode se agradar de nós. E falar como ele falou de Jó 1:8. Segundo a Bíblia, Jó era íntegro, justo, temia Deus e evitava o mal. Assim como ele se revelou a grandes homens de Deus, ele pode também se revelar a nós em nossa geração, porque ele não mudou e continua sendo o mesmo Deus que nos ama e quer nos revelar e revelar segredos e nos levar a níveis profundos de intimidades com ele. Mas, para isso, é necessário se desprender desse mundo e passar a estar mais tempo com ele. E tenho certeza que o Espírito Santo irá te ajudar a viver uma intimidade tão profunda com Deus, igual a de Enoque ou até maior que a de Enoque. Porque está escrito na palavra em 1 Coríntios 2:9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Como está escrito, quando escolhemos viver para Ele, passamos a experimentar verdadeiramente aquilo que o olho não viu e não subiu ao coração do homem, e passamos a ser levados a níveis de intimidades profundos com Deus, que não se compara com nada nessa terra, que só pode ser revelados àqueles que amam a Deus de todo o coração. Então, busque a Ele de todo o seu coração e passe a viver a intimidade profunda com Deus ainda hoje.